Oi pessoal, meu nome é Júlia e sou estudante de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindos à segunda videoaula do nosso curso, Colonialismo, Conceitos e Perspectivas Históricas. Com a primeira aula, a gente aprendeu o conceito de diáspora, um conceito muito útil para a compreensão do que estamos falando quando nos propomos a estudar intelectuais negras que circulam pelo Atlântico. Porém, outros conceitos e contextos históricos também precisam ser mais aprofundados. Assim, o tema que a videoaula de hoje vai tratar é o colonialismo nas Américas e na África. Um tema que gera uma série de questões. Por exemplo, o que significa realmente colonialismo? Quais os momentos históricos que estamos pensando? E, principalmente, qual a diferença entre o colonialismo nas Américas e na África? Até porque, muitas vezes, o colonialismo nesses dois continentes é tratado como se fosse o mesmo, com as mesmas estruturas e até no mesmo período, não é mesmo? É importante sabermos diferenciar os processos de colonialismo que ocorreram nas Américas e na África, para conseguirmos, então, historicizar os lugares de onde escrevem as intelectuais que iremos estudar, e também para compreendermos as diferentes relações históricas estabelecidas entre a Europa, a África e as Américas, em meio ao Atlântico. Aqui, então, vamos pensar juntos sobre essas questões. Antes de adentrarmos o assunto em si, no entanto, precisamos estar atentos. Isso porque, ao estudarmos qualquer tema na história, devemos sempre ter em vista qual perspectiva está sendo privilegiada em nossa análise. Por exemplo, o que significa dizer que as Américas foram descobertas pelos europeus? Significa que uma perspectiva está sendo privilegiada, a da Europa. Nesta lógica, chamada de eurocêntrica, são os europeus que descobrem, eles que chegam em novas terras e encontram os que lá habitavam, enquanto essas pessoas não possuíam direitos sobre o local. É preciso combatermos essa história única, como disse a escritora nigeriana Chimamanda, em sua palestra, cujo link, inclusive, está no material da aula 2, para quem quiser acessar. Ou seja, ao estudarmos história, devemos ter em mente que estamos tratando de diversos sujeitos e agências, e esses, então, terão perspectivas diferentes, dependendo do poder que possuem para divulgarem e defenderem sua narrativa sobre o passado. O que acontece, portanto, quando estudamos a colonização das Américas partindo das vivências dos indígenas que estavam no continente antes do contato com os europeus? Quando tratamos da chegada desses europeus não como uma descoberta, mas como uma invasão. Perspectivas de sujeitos diferentes são contempladas, e esse é o nosso objetivo ao lutar contra uma história única. Partindo dessa proposta, vamos começar nosso estudo sobre o colonialismo. Como falamos, muitas vezes o colonialismo nas Américas e na África é tratado de forma parecida. Realmente, quando falamos do conceito de colonialismo, falamos do estabelecimento de relações desiguais em que povos exercem domínio político, cultural ou religioso sobre outros povos. O grupo que exerce domínio cria uma burocracia para legitimar a violência e garantir, assim, o controle e a exploração dos recursos disponíveis. E os povos que habitam o território controlado também agem dentro desse sistema de domínio, utilizando-o para conseguir direitos e organizar movimentos de resistência para romper com ele. No entanto, há uma diferença fundamental para compreendermos as particularidades do colonialismo nesses dois continentes: o tempo em que ele ocorreu. Vejam, não é só uma questão de datas, pois cada período é formado por distintos sujeitos que possuem diferentes interesses. O colonialismo nas Américas ocorreu na Idade Moderna, um período histórico que vai do século XV ao século XVIII, em que ocorreram as grandes navegações europeias. Aqui no slide temos um mapa das Américas feito em 1558. Podemos, a partir dele, entender o conhecimento cartográfico europeu sobre esse continente no início da colonização e compreender então até as tecnologias e as análises que eram feitas na época, com elementos figurativos e mágicos. Atenção! Nesse momento não havia colonialismo na maior parte da África. Enquanto o colonialismo se desenvolvia nas Américas, só havia um controle maior europeu em algumas áreas costeiras no continente, nas regiões centro-ocidental e ocidental e em ilhas. Podemos tomar como exemplo a ilha de Moçambique, que esteve sob domínio português na maior parte do período entre o século XV e o século XX. Esta ilha se situa na costa norte, de onde somente ao longo do século XIX foi estabelecida a colônia de Moçambique, com uma extensão semelhante àquela que o país, agora independente, possui hoje. Aqui no mapa, conseguimos perceber essa progressão do colonialismo ao longo do tempo, tanto no território de Moçambique quanto na África como um todo, em 1880, 1900 e 1930. Claro, devemos lembrar que o tráfico de escravizados africanos ocorria no período de colonização das Américas, mas o colonialismo é um fenômeno diferente, como podemos analisar.
Logo, mesmo após o fim do tráfico, ao contrário do que muita gente pensa, o continente africano possuía poucas áreas controladas diretamente por europeus. Isso vai se manter até as últimas décadas do século XIX. Assim, para pensar o colonialismo africano, que ocorreu a partir de 1880, devemos nos lembrar das diferentes perspectivas que um mesmo período histórico abarca. No caso de uma perspectiva europeia, que é o que mais estamos acostumados a estudar, o final do século XIX é marcado pela expansão da Revolução Industrial, pela necessidade de mais matérias-primas e mais mercados para escoar sua produção, e pela própria competição interna entre nações no continente europeu. Essas disputas se configurariam enquanto motivações europeias para a investida colonial, e os avanços bélicos e tecnológicos europeus teriam então possibilitado que essa investida fosse viável. No entanto, como combatemos essa história única? Muitos intelectuais africanos buscaram trabalhar o que seria a perspectiva africana para pensar o colonialismo na África, através de perguntas como: quais os fatores internos à África que corroboraram para a investida europeia? Qual a agência dos africanos dentro desse sistema colonial? A agência para além de resistência? Como podemos imaginar, não é uma tarefa fácil pensar um momento tão violento e que gerou tantas consequências negativas para a África a partir de uma perspectiva africana, que visa tratar da agência, isto é, a ação dos próprios africanos nesse sistema. Mas isso também é necessário ao analisarmos momentos históricos. Além dos perigos da história única, também precisamos estar atentos à tensão entre agência e estrutura. Ou seja, na prática, há sim um sistema colonial sendo desenvolvido, em que os europeus possuem todo um aparato de violência e controle que cria uma desigualdade de poder em relação aos africanos. No entanto, há também sujeitos africanos que agiam dentro dessa estrutura. Se esquecermos as resistências, os acordos e as negociações construídas e desenvolvidas pelos africanos dentro do sistema colonial, estaremos apagando suas ações da história. Estaremos, mais uma vez, os invisibilizando, como sempre fizeram as narrativas eurocêntricas sobre o passado. Essa é a importância de cuidar para contrapor a agência com a estrutura, sem nunca desvincular uma da outra. Assim, a perspectiva africana é desenvolvida para trazer o sujeito africano à tona, a partir do estudo de diversos intelectuais. Intelectuais que também discordam ou tratam de pontos diferentes em suas análises, porque devemos sempre lembrar, a África é um continente, plural e diverso, que possui suas próprias lógicas internas. O estudo da perspectiva africana é, portanto, complexo e cheio de vozes. Bom, chegamos ao final dessa videoaula. Esperamos que ela tenha auxiliado a explicar o que foi desenvolvido na aula 2 e, com sorte, expandido esses conhecimentos. Essa foi nossa primeira aula sobre o colonialismo, mas o assunto ainda não se esgotou. Afinal, como o controle e o domínio colonial eram construídos na prática? Sigam com a aula 3 para compreenderem mais sobre as estruturas criadas dentro desse sistema. Nos vemos em breve. Até!